A paz seja contigo, amém? Estamos aqui ao vivo, amém, com todos vocês que estavam aqui nos aguardando nesta live. E nós já nos encontramos aqui em pé. E por gentileza, vamos abrir a nossa Bíblia, lá no livro de João, capítulo 20. Nós vamos ler o capítulo 20, do versículo 1 até o 8, amém? Glórias a Deus. Vocês que tiveram uma Bíblia no seu lar, na sua casa, por gentileza, amém? Pegue essa Bíblia santa, forte, poderosa, amém? Porque Deus, Ele quer falar conosco aqui nesta noite. João, capítulo 20, nós vamos ler do versículo 1 até o 8 para a nossa meditação, amém? Glórias a Deus. Santo é teu nome. É uma alegria estar recebendo aqui o Nilson, bem entre nós aqui. Seja bem-vindo. Amém. Glórias a Deus. Deus deseja muito falar conosco através da sua palavra. Nós estamos em feriado, amém? Muitos estão comemorando a Páscoa. Amém? Quem encontrou a palavra de Deus, diga amém. Amém. Vamos fazer a leitura que diz assim, livro de João, capítulo 20, versículo 1, na minha Bíblia tem um título, creio que também de vocês também tem, que diz assim, a ressurreição. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Louvado seja Deus, amém? Quem quer orar comigo, dá glória a Deus. Maravilha. Talvez vocês que estão me ouvindo, você ainda não falou com Deus, ainda dá tempo, amém? De você abrir o seu coração para Ele, para falar o que você realmente deseja que Ele faça na sua vida, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra, amém? Glórias a Deus. Encurva a sua cabeça por reverência, por respeito. Feche os teus olhos, amém? E oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui, meu Deus, me encontro nesta noite santa, Senhor, no feriado, meu Pai, a qual nós estamos vivenciando, meu Deus, a qual estão comemorando, meu Deus, a Páscoa. Oh, Espírito Santo de Deus, eu já quero lhe pedir perdão dos meus pecados. Me permita, Senhor, entrar na tua santidade, meu Deus, porque é santo, santo, santo. Meu Deus, eu lhe peço nesta noite, coloque teu anjo aqui na tribuna, Senhor, do lado direito, ponha teu anjo, meu Pai, do lado esquerdo da tribuna. Senhor, ponha teu anjos, meu Pai, ali no portão, à direita e à esquerda, como sentinelas, meu Pai, para guardar, Senhor, as nossas vidas que aqui estamos, meu Pai. Meu Deus, enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada, Senhor, que os nossos olhos espirituais possam estar abertos, para que possamos perceber que não estamos
estamos sozinhos, meu Pai, neste culto. Tem anjos, meu Deus, voando, Senhor, de um lado para o outro, Senhor. E eles são ministradores, meu Pai, que vêm ministrar, meu Deus, aqui nesta noite. Meu Pai, fala comigo, fala com a sua igreja, enquanto a tua palavra está sendo, Senhor, ministrada, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que haja mudança, que a tristeza saia, que a alegria entre, que a paz reine em nossos corações. Revela, Senhor, aqui nesta noite o oculto, escondido e profundo, Senhor, e me ensina, Senhor, aqui nesta noite a ministrar a tua palavra, aqueles que desejam aprender mais de ti. Eu sei, meu Pai, aquilo que eu vou trazer aqui nesta noite, eles já estão, meu Pai, acostumados a ouvir, mas sabemos que a palavra de Deus, ela se renova, Senhor, a cada instante, Senhor. Pai, fala, Senhor, de uma maneira tremenda, poderosa, impactante, que vem impactar a nossa alma, que vem impactar a nossa vida, e que os nossos corações venham arder, Senhor, da tua presença, a presença do teu Espírito Santo. Fala conosco, fala com a sua igreja, fala com os ouvintes que estão comigo nesta live, meu Pai. Oh, meu Pai, fala de uma maneira, Senhor, poderosa. É que lhe pedimos, lhe agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz amém. Amém. Maravilha. Podeis nos assentar. Se sente feliz aí na sua cadeira, amém? Se acomode. Vamos adorar o Senhor com palmas bem fortes para Jesus, amém? Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus aqui nesta noite, ela é forte, poderosa, amém? Porque Deus, Ele sabe daquilo que nós necessitamos e precisamos, amém? Talvez o que eu vou falar aqui, todo mundo já sabe, é de cor salteado, mas é bom relembrar, amém? Da palavra de Deus. Talvez no próximo culto, não sei se vai dar tempo aqui, eu queria explicar os 3 dias e as 3 noites de Jesus, amém? Amém, quando ele morreu, né? Muito fala que ele morreu na sexta-feira, mas isso com outro tempo, porque aqui o tempo está bem resumido aqui. Irmãos, hoje o título aqui neste culto maravilhoso é o seguinte: como foi a ressurreição de Jesus Cristo, amém? Quem está preparado, vamos começar, diga amém. Amém. Aleluia, então vamos lá. Igreja, a ressurreição de Jesus, ele foi um evento mais importante da história da humanidade. A ressurreição, querida igreja de Cristo, é uma doutrina fundamental para a fé cristã, amém? Sem a ressurreição de Jesus não há evangelho, não há cristianismo, não há igreja, não há salvação, não há esperança e muito menos a vida eterna, amém? Se alguém se diz cristão, mas nega que literalmente Jesus ele ressuscitou dos mortos, então essa pessoa pode ser qualquer coisa, menos um cristão genuíno, amém? A história, querida igreja, da ressurreição de Jesus, ela está registrada nos 4 evangelhos. Repita assim comigo, amém? Livro de Mateus, vamos lá, livro de Mateus, livro de Marcos, livro de Lucas, e livro de João. Então, ela está registrada, irmão, nos 4 evangelhos, amém? Mateus, capítulo 28, do 1 ao 8, Marcos, o capítulo 16, do 1 ao 8, e Lucas, capítulo 24, do 1 ao 10, e João, que nós acabamos de ler, capítulo 20, do versículo 1 ao 8, amém? A cronologia, querida igreja, da ressurreição de Jesus Cristo, Jesus, ele foi o quê? Traído, preso, onde? No jardim Getsemane, numa noite de quinta-feira,
Amém? E após, querida igreja, celebrar a Páscoa com seus discípulos e instituir a ordenança da ceia do Senhor, amém? Depois, querida igreja, ele passou por um interrogatório, amém? Sessões de torturas, para quem não sabe, escárnio, até que finalmente ele foi crucificado em algum momento da manhã da sexta-feira. A crucificação de Jesus, querida igreja, durou algumas horas. E ele, querida igreja, acabou morrendo às 3 horas da tarde, quando ele entregou, amém, o seu espírito ao Pai, amém? E naquele momento, querida igreja, a Bíblia, amém, ela diz que um grande terremoto abalou a cidade de Jerusalém, amém? E as rochas, querida igreja, se partiram. A Bíblia diz que o véu, amém, do templo se rasgou de alto a baixo, amém? E a sepultura, querida igreja, foram, amém, da cidade se abriram. Irmãos, às vezes quando a gente começa a ler, amém, a gente começa a entrar em cena, gente, imagina como que foi aquela loucura que estava acontecendo, amém, quando Jesus estava ali ressuscitando. O apóstolo Mateus, querida igreja, ele destaca que, associado, amém, a isso tudo, muitos corpos de pessoas santas que estavam enterradas naquele túmulo, miraculosamente ressuscitaram. Pensa, irmãos, vamos dar só um exemplo. Pensa que está lá a irmã Valquíria lá, ela vê a bisavó dela, se ela for salva, né, sendo ressuscitada. Gente, eu acho que não tem nem palavras, né, para descrever o que aquele povo estava vendo. Era a mesma coisa. Essas pessoas, irmão, elas foram ressuscitadas. E a Bíblia diz que elas andaram pela cidade de Jerusalém no domingo pela manhã e foram vistas por muita gente. Para quê, irmão? Para dar testemunho que verdadeiramente quando Jesus estava ressuscitando, outras vidas também estavam ressuscitando, amém? Isso é o quê? Milagre, irmãos. Depois vocês lêem lá na sua Bíblia, não vai dar tempo, né? Mateus capítulo 27, dos 50 até os 53. Irmãos, Jesus, ele foi tirado da cruz ainda na sexta-feira. Irmãos, depois eu vou dar o estudo para vocês entenderem, tá? Sexta, é quarta, tá? Depois eu vou falar mais profundo, tá? Ainda na sexta-feira da crucificação, ele foi sepultado no mesmo dia, no túmulo cedido por José de Arimateia. Irmãos, Deus, ele usa quem ele quer, como quer, para abençoar, amém? José de Arimateia abençoou, amém, aquele lugar para colocar o corpo de Jesus, amém? E a Bíblia diz que ele permaneceu sepultado desde a tarde da sexta-feira até a manhã do domingo. Mas em algum momento, querida igreja, da manhã daquele domingo, um novo terremoto aconteceu. Olha, irmão, era milagre sobre milagres. Amém? E a Bíblia diz que a promessa de que ao terceiro dia o Filho do Homem ressuscitaria dos mortos, e se cumpriu, irmãos. Depois vocês lêem lá no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 7. Irmãos, a notícia da ressurreição de Jesus Cristo, pense, irmãos, se tivesse toda a tecnologia que tem hoje, naquela época, ia saber, pensa, irmão, se tivesse ali, tipo, jornais também, como existe no dia de hoje, repórter, todo mundo anunciando no mesmo tempo, na hora certa que Jesus tinha ressuscitado. Imagine um impacto, né? Se naquela época não tinha toda a tecnologia e o povo foi impactado pelo poder de Deus, imagine se tivesse toda a tecnologia que hoje nós temos. As pessoas, querida igreja, começaram a tomar o conhecimento sobre a ressurreição de Jesus Cristo, o próprio domingo pela manhã. E quando o domingo ainda estava, querida igreja, amanhecendo, as mulheres que eram fiéis seguidores também
de Jesus, elas ali foram ao túmulo onde o seu corpo tinha sido o quê? Sepultado. Irmãos, mas chegando, amém, ao túmulo, elas se depararam com uma enorme pedra, aleluia, que selava a sepultura, amém, fora de seu lugar. A pedra, querida igreja, havia sido removida, amém, por um anjo do Senhor, irmãos, que desceu do céu. Olha o privilégio. Não foi homem algum que fez isso. Foi um anjo do Senhor. O anjo, querida igreja, ele tinha um aspecto de relâmpago. Amém? As suas vestes, querida igreja, eram brancas como a neve. Irmãos, pensem, quem estava lá não estava dormindo para ter um sonho e visão. Amém? Eles estavam acordados. Amém? Vendo aquela visão e de que maneira era o aspecto daquele anjo. Amém? E os guardas, querida igreja, que tomavam conta do sepulcro ficaram tão assombrados que perderam o sentido. Irmãos, olha para você ver. Homem carnal, pecador, vendo algo santo. A Bíblia diz que eles perderam o sentido. Eu creio como se fosse tipo um desmaio, né? Depois, querida igreja, as autoridades judaicas também pagaram a estes mesmos soldados que estavam lá uma boa quantia para que eles testemunhassem que o corpo de Jesus acabou sendo o quê? Roubado pelos seus discípulos durante a noite. Ou seja, eles não queriam que propagasse que Jesus tinha o quê? Ressuscitado. Depois vocês lêem na sua Bíblia, Mateus capítulo 28, aleluia, versículo 12 e 13. E as mulheres, querida igreja, que foram visitar o túmulo e não encontraram nele o corpo de Jesus, tiveram o prazer de ouvir dos anjos de Deus esta frase mais notável de todos os tempos. Eu creio que você sabe até de cor salteado. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Irmãos, que privilégio daquelas mulheres ouvirem da boca de um anjo. Não era de homens carnais, mas sim de anjos. Irmãos, foi um privilégio para aquelas mulheres, né? Depois vocês lêem Lucas capítulo 24, versículo 6. E saindo dali, as mulheres contaram tudo que elas tinham ouvido e visto, amém, aos apóstolos, amém, as boas novas. Eu creio, uma que eu nem conseguia contar direito, de tanta alegria, amém? E ao princípio, querida igreja, parece que alguns deles tiveram dificuldade em acreditar nelas. Porque antigamente, irmãos, as mulheres não tinham bem ainda, né, o papel delas, né, como o dia de hoje, né, nós temos liberdade, né, de falarmos do reino. Antigamente as mulheres não tinham muito esse privilégio, embora Deus também usou muitas mulheres no passado, né. E o apóstolo Pedro, querida igreja, também, ele foi correndo, amém, ao sepulcro, e nele, querida igreja, encontrou apenas os lençóis de linho que tinha sido usado para envolver o corpo de Jesus, amém? Olha que coisa tremenda, irmãos. Jesus deixou vestígios para que eles pudessem saber que ele tinha o quê? Ressuscitado, amém? Lucas capítulo 24, versículo 12. Igreja, depois dessas coisas, amém, Jesus, ele realizou diversos aparecimentos, amém, após a ressurreição, depois dele ter ressuscitado, amém, até que ascendeu ao céu diante dos olhos de muitas pessoas. Mateus capítulo 28, Marcos 16, Lucas 24, João capítulo 20, 21 e Atos 1, amém? E 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Pense, irmãos, depois que Jesus ele ressuscitou, ele ficou um tempo ali com eles e depois foi levado aos céus. Pense, irmão, os discípulos vendo Jesus subindo, amém? Jesus não tinha asa, mas Jesus começou a subir, amém? Para o encontro do Pai. Irmãos, então os discípulos, eles foram
foram as pessoas mais privilegiadas que poderíamos dizer no dia de hoje, de ver, de ouvir, de sentir aquilo que Deus fez ali naquele local, né? E como Jesus, querida igreja, saiu do túmulo após a ressurreição, igreja, algo interessante aqui no relato bíblico sobre a ressurreição de Jesus. A Bíblia, querida igreja, diz que um anjo do Senhor, ele removeu ali a grande pedra, como disse para você, que selava ali o túmulo, mas não diz que isso aconteceu para que Jesus pudesse sair dentro dele. Jesus não precisava disso. Não é? Na verdade, parece que a pedra, querida igreja, foi removida para que as pessoas pudessem entrar e ver que, de fato, o túmulo já estava vazio. Amém? Então, a pedra foi removida não por causa de Jesus, amém? Mas para que as pessoas pudessem entrar e ver, amém, as maravilhas que Deus já tinha operado, né? Já tinha ressuscitado. Então, querida igreja, como Jesus saiu do sepulcro, amém, após a ressurreição, a questão é, irmãos, que a ressurreição de Jesus não foi uma simples restauração do seu corpo físico que tinha, amém, ele sido tirado da cruz, amém, sepultado. Na ressurreição, querida igreja, houve, amém, uma transformação da sua humanidade. Ou seja, quando Jesus ressuscitou, irmão, ele não estava mais com aquele corpo, quando ele foi lá crucificado. Ou seja, ele recebeu um novo corpo, né? Glórias a Deus, totalmente glorificado, irmão. Não mais preso à lei da física e muito menos sujeito à morte, amém? Depois vocês lêem Filipenses capítulo 3, versículo 21, Hebreus capítulo 7, do versículo 16 até o 24. Tem muitos... como que eu posso explicar para vocês? Bastante teólogos, né, que estudam a palavra de Deus, tem um que chama Kistemacher, amém? Ele explica, querida igreja, que esse fato de forma quase poética, amém? Ele diz que quando Jesus nasceu em Belém, José, ele registrou o seu nascimento, e ele, querida igreja, tornou-se um cidadão Israel, amém? E quando Jesus morreu fora de Jerusalém, porque Jesus morreu fora, né? Fora de Jerusalém, na sexta-feira, à tarde, o escrivão da cidade, querida igreja, ele registrou, amém, Jesus como morto. Então, na ocasião da ressurreição, ele não era mais um cidadão da terra, mas sim um cidadão do céu, amém? Aleluia. O túmulo, querida igreja, uma pedra ou qualquer outra barreira não podia mais manter Jesus prisioneiro, amém? Naquele domingo, antes de romper, querida igreja, amanhã, Jesus saiu daquele túmulo como vencedor sobre a morte e o inferno. Dá glória a Deus, Senhor. Aleluia. Lição, querida igreja, sobre a ressurreição, amém, de Jesus Cristo. Todo crente verdadeiro tem que ter vivo na sua mente o quanto a doutrina da ressurreição de Jesus é fundamental, irmão. O apóstolo Paulo, ele diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, amém? E ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. E se a ressurreição de Jesus fosse uma mentira, então não seríamos mais infelizes dentre todos os homens. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Então, querida igreja, Jesus Cristo, ele foi crucificado, ele morreu, amém, por mim, por você, pelos nossos pecados, e depois, querida igreja, ele foi enterrado como qualquer ser humano, mas ele não era apenas plenamente homem, ele era também plenamente Deus. Então ele, querida igreja, ele revelou a sua identidade divina ao ressuscitar, amém, no terceiro dia, para estar vivo para todo sempre, amém? E agora, querida igreja, nós tomamos, amém, aleluia, dentro de nós vivos, amém,
amém, nele. E além disso, as 3 pessoas da Trindade estiveram, querida igreja, envolvidos na ressurreição de Jesus, e glória a Deus por isso, amém. Aleluia. João capítulo 10, do versículo 17 até o 18, amém. Atos capítulo 13, do versículo 31 até o 35, em Romanos capítulo 1, versículo 4. E considerando, querida igreja, tudo isso, amém, podemos destacar algumas lições importantes do estudo sobre a ressurreição de Jesus. Jesus, irmãos, ele ressuscitou em corpo glorioso. E não estava mais como aquele corpo dilacerado, porque o povo judiou muito do corpo de Jesus. Amém? Ele foi muito açoitado. Então, ele recebeu um corpo glorioso. Em primeiro lugar, querida igreja, antes da ressurreição de Jesus Cristo, outras pessoas ressuscitaram. Olha que interessante. Amém? Enquanto o nosso Pai, o nosso Deus eterno, estava ressuscitando o seu Filho dos mortos, amém? Deus também permitiu que outras vidas também, que estavam mortos também, em Cristo, ressuscitassem, como aconteceu, amém? No Antigo Testamento, isso também aconteceu, querida igreja, no ministério do profeta Elias e do profeta Eliseu, amém? O próprio Jesus, querida igreja, durante seu ministério, ele ressuscitou 3 pessoas, todo mundo já sabe de cor, salteado, né? Que é o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro, amém? Mas todas essas pessoas, querida igreja, voltaram a morrer novamente, porque eles tinham que morrer, não é? Né? Ninguém fica para semente, né? Depois de alguns anos. Porém, Jesus, querida igreja, ele ressuscitou para nunca mais morrer, amém? Agora ele está, irmãos, exaltado no céu, à destra do Pai, e todos se rendem a Ele, como nós estamos aqui nesta noite, amém? Em adoração, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza, aleluia, sabedoria, força e honra, glória e ação, amém, de graça. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Então, querida igreja, a ressurreição de Jesus, ele garante a nossa vida eterna. É por isso que ele morreu, para que ele pudesse dar vida e vida com abundância para cada um de nós, amém? Em segundo lugar, querida igreja, a ressurreição de Jesus Cristo é a esperança de vida eterna para mim, para vocês, nós cristãos que somos crentes, amém? Ao ressuscitar, querida igreja, ele demonstrou a sua vitória sobre a morte e ganhou, aleluia, ele ganhou o que, irmãos? Ele demonstrou a sua vitória sobre a morte e garantiu o perdão e a justificação para o seu povo. Amém? Atos capítulo 5, versículo 30 ao 31, Romanos capítulo 5, versículo 9, capítulo 8, versículo 34. Igreja, Jesus, ele ressuscitou. Isso garante que aqueles que creem nele também ressuscitarão. Amém? E se você crer, nós também ressuscitaremos com ele. Amém? Glórias a Deus por isso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, capítulo 15 e 20, e 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14, Romanos capítulo 6, versículo 4, capítulo 8, versículo 11. Inclusive, querida igreja, o milagre da ressurreição daqueles santos saíram dos túmulos na ocasião da morte de Jesus em Jerusalém, e serviu como uma pequena amostra do que espera todos aqueles que confessam pelo Espírito Santo que Jesus é o Cristo. E é preciso, querida igreja, ter fé, amém, salvadora, para crer que Jesus ressuscitou. Porque tem pessoas que não acreditam que Jesus ressuscitou. Só crê quando confia. Amém? É preciso ter fé salvadora para crer que Jesus ressuscitou. Em terceiro lugar, querida igreja, qualquer alegação de que a ressurreição de Jesus foi uma farsa, amém, não se sustenta por muito tempo. Amém? Alguns dizem que Jesus apareceu novamente porque supostamente não teria morrido na crucificação, mas apenas desmaiado. Tem gente que não acredita, infelizmente, amém? Claro que isso não faz sentido, não é?
nenhum condenado à crucificação saia vivo da sua pena capital. Não é, irmãos? Porque o que eles faziam, irmão, era coisa bárbara, né? Ainda que tivesse que ter o seu processo de morte acelerado com fratura de seus membros inferiores, porque teve fraturas, né, irmão? Jesus, no entanto, morreu antes disso, amém? Aleluia, como prova, um soldado e transpassou com uma lança de seu corpo, saiu água, amém, em sangue, uma evidência incontestável da sua morte do ponto de vista dos médicos, amém? Dizer, querida igreja, que o sepulcro estava vazio porque o corpo de Jesus realmente foi roubado por seus discípulos, também, querida igreja, é outro absurdo também. Não é? Como um grupo de pessoas simplesmente conseguiria roubar um corpo de dentro de um túmulo protegido por guardas? Não é? Algo de se pensar, amém? Além disso, querida igreja, como alguém poderia roubar um corpo no meio da noite, às pressas, e ter cuidado de deixar o tecido que envolvia o corpo caprichosamente, amém, dobrado no mesmo lugar? Não é? Contudo, igreja, não esperamos que todos acreditem na ressurreição de Jesus, amém? Mas para a maioria das pessoas, irmãos, a ideia de alguém ressuscitar dos mortos é loucura. Tem gente que acha que é loucura, é da cabeça das pessoas, né? Mas, na verdade, a fé em Cristo, crucificado, morto, ressuscitado ao terceiro dia, não é o fruto da capacidade humana, mas vem da obra regeneradora do Espírito Santo. Tem glória a Deus aí? Glória a Deus. João capítulo 5, versículo 39, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 6 até o 10. E para encerrarmos aqui, o fato dos líderes judeus, irmão, terem subornado, amém? O soldado para esconder a ressurreição é uma prova disso, amém? Eles estavam diante dos fatos, amém? Eles eram testemunhas oculares, amém? Do túmulo vazio, mas ainda assim não creram para a salvação. Pensa, irmão, eles viram, mas não tiveram o quê? Não conseguiram crer para a salvação. Isso significa, irmão, que enquanto a ressurreição de Jesus Cristo é garantia da salvação para o povo de Deus, amém, ele também é prova do julgamento, amém, divino sobre todos aqueles que rejeitam o Salvador, que venceu a morte. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra nesse feriado sobre a Páscoa, amém? Amém, que Jesus, ele venha, amém, ressuscitar dentro dos nossos corações, amém? Porque ele está vivo, amém? Ele está vivo, ele quer permanecer vivo dentro de nós. Ele quer fazer maravilhas dentro de nós, amém? Ele quer colocar paz onde não há. Ele quer tirar a tristeza e colocar a alegria. Ele quer tirar o desespero e colocar a paz. Ele quer remover as enfermidades e trazer a cura. Amém? Ele quer tirar a angústia. Quantas pessoas aí estão angustiados por alguma coisa? E Deus quer tirar a angústia e colocar a paz. Você pode ver que quando ele ia visitar os discípulos, dizia assim: a paz seja contigo. É o que falta hoje, irmãos, no meio da humanidade toda. Deus, ele quer derramar a sua verdadeira paz dentro do nosso ser, dentro da nossa vida, aleluia. Deixa Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer, amém? Ele quer te dar uma família abençoada, amém? Talvez a sua vida não esteja conforme a palavra de Deus, mas Deus, ele quer restaurar a sua família, amém? Ele quer mudar, amém, o velho homem, ele quer mudar a velha mulher, amém, em verdadeiros, amém, cristão, amém, naquele que crê, naquele que acredita, naquele que confia, aleluia. Deus, ele veio aqui neste mundo, irmãos, para salvar aqueles que estavam perdidos. Ele veio resgatar, irmãos, aquele que falou, aquele lá não tem jeito. É para esse que Jesus veio. Jesus, ele veio para os doentes, para os, sabe, para aqueles irmãos que foram diagnosticados, que não tem mais jeito, amém, que estão sentenciados à morte. Jesus, ele veio aqui para trazer vida. Jesus, ele quer ressuscitar até aquele que está morto.
porque Ele não mudou, irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje, será sempre de eternamente. Então Deus está visitando nesta noite famílias que estão desestruturadas, irmãos, que estão vivendo um caos dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa. O esposo já não entende a esposa não entende o esposo, os filhos não entendem mais os pais não entendem mais os filhos. É só briga, é só discórdia. Jesus, Ele quer entrar dentro do seu lar, Ele quer entrar dentro da sua vida, quer fazer morada. Aleluia, só Ele pode mudar, amém? Só Ele pode mudar a sua vida. E neste momento, irmãos, eu convido os irmãos a ficarem em pé, aleluia, para nós fazermos uma oração, aleluia. Jesus não está morto, irmãos, Ele ressuscitou, aleluia, e Ele quer estar vivo dentro de nós. Aleluia, Ele quer fazer maravilhas, Ele quer abrir portas onde não tem. Aleluia. Quantas pessoas, irmãos, que estão me ouvindo, que estão no desespero, que precisam quitar as suas dívidas. Quantas pessoas devendo para o agiota, meu Deus, que estão no desespero. Aleluia, Deus, Ele quer pagar as suas dívidas. Aleluia, quantos pais desesperados estão com seus filhos na UTI, na CTI, e os médicos dizem que talvez esta noite não passa, mas Jesus quer entrar neste hospital. Jesus, Ele quer entrar neste quarto. Deus quer entrar nessa sala de UTI. Aleluia. Jesus, Ele quer, aleluia, reverter as palavras que esse médico diz que ele vai morrer. E ele diz assim, ele vai viver. Quem disse para você que ele vai morrer? Quem falou para você, aleluia, que ele vai morrer? Olha aí, Jesus entrando dentro deste hospital, dentro dessa sala, desta UTI, aleluia, desenganado pelos médicos, com essa doença rara, com essa doença que aos olhos da medicina não tem mais o que fazer. Quando se acaba, se esgota todos os recursos da medicina, aí que Jesus entra, aí que Jesus, Ele opera o milagre. Jesus, Ele quer operar milagre. Você crê? Você crê que ainda há esperança para a sua família? Você crê que não haverá divórcio? Você crê que não haverá separação? Você crê que nesta noite Ele te liberta? Você do vício, seja da bebida, seja do cigarro, seja da droga, seja da prostituição. Jesus tem poder para te libertar. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não precisa mais chorar, não precisa ficar a noite sem dormir, porque Jesus hoje, Ele entra no teu lar, hoje Jesus entra na tua casa, Ele entra no meio da tua família e faz tudo novo, ser perfeito, porque Jesus, Ele é perfeito. Fecha os teus olhos, encurva a tua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, neste feriado, meu Pai, muitos que estão comemorando, meu Deus, a Páscoa, e sabemos, meu Pai, que o Senhor não está morto, mas o Senhor ressuscitou. O Senhor está aqui, Senhor, conosco nesta noite. Visita os milhões e milhares de ouvintes que estão comigo nesta live e que muitos outros entrarão nesta live, meu Pai, que estão precisando, Senhor, de um milagre, de um recurso. Não haverá morte. Esta pessoa, aleluia, que te jurou você de morte, não vai morrer. Jesus entrará, aleluia, com providência. O Senhor está repreendendo todo espírito de morte. Todo espírito de morte está sendo retirado agora. Vai saindo, vai desaparecendo agora. Pega agora tudo que é teu,
toda a imundícia e saia, e saia, e saia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, papai, fica conosco, nos abençoa. Aqui eu lhe peço, lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Bata palmas bem forte para Jesus, amém? Ah, glória a Deus, aleluia. Olá, meus queridos inscritos do canal Menina de Ouro. Hoje é um dia muito especial. Eu não poderia deixar de compartilhar esta alegria com vocês. Chegamos a 200 inscritos e quero agradecer de coração a cada um de vocês que tirou um tempinho para assistir, curtir, comentar e se inscrever no canal. Vocês são a verdadeira razão de todo esse trabalho valer a pena. Quando comecei essa jornada, nunca imaginei que chegaria tão longe. Cada novo inscrito, cada mensagem de carinho e apoio enche meu coração de gratidão e me motiva a continuar. Esse canal é nosso. A cada conquista é compartilhada com vocês. Que venha mais desafios, mais conteúdo e, é claro, mais momentos especiais juntos. Continuem comigo nesta caminhada e não deixe de sugerir temas e ideias nos comentários. Vamos crescer juntos, sempre com muita dedicação e amor. Muito obrigado por acreditarem no canal Menina de Ouro. Vocês são incríveis. Te vejo lá.